Imagina que um juiz comete um crime. Aí a polícia vai lá, pega ele com a boca na botija, prende ele, leva ele para a sala do tribunal. Ele então senta na cadeira do réu. Aí vem o capinha do juiz, o escrivão, e grita: "Ordem no tribunal! O juiz está entrando!" Aí você observa aquela sala e o juiz criminoso se levanta da cadeira do réu, anda até a cadeira do juiz, senta na cadeira do juiz e absolve a ele mesmo do crime que ele foi pego pelo policial praticando. E mais, o juiz manda investigarem o policial. Se você acha isso absurdo, essa história surreal, espere até entender o que está acontecendo no Brasil de Alexandre de Moraes, porque nós vivemos uma situação muito parecida nessa semana e você não vai acreditar no que aconteceu, porque é pior do que a história do que eu contei para você agora. E eu sei que esse vídeo é mais longo do que o normal, mas eu peço que você assista até o final, porque é talvez a ilegalidade mais flagrante, a mais escancarada que Alexandre de Moraes já praticou até hoje, porque ela atende ao interesse próprio e pessoal claro dele, e eu vou mostrar isso para vocês. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sininho da notificação, para que você não perca mais nenhuma análise como essa que eu vou fazer agora sobre a maior ilegalidade do ano. Eu vou contar para vocês, então, a história do Moraes absolvendo Moraes, que é a história que o Estadão noticiou aqui. Dá uma olhadinha. Moraes caça a sentença que apontou o erro seu e manda o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, investigar o juiz que desafiou o STF, apontando o erro de Moraes. Essa é a história. Esse é o resumo da história que eu vou explicar para vocês e em detalhes você vai ver que é gravíssima. E como que começa essa história do Moraes absolvendo o Moraes? Era uma vez o Homero Marchesi, um então deputado estadual do Paraná, que hoje está comigo no Partido Novo. Ele foi uma das vítimas do Moraes. E eu contei a história dele em um outro vídeo aqui no canal e eu vou aqui relembrar só aquilo que é essencial. Vou relembrar bem rapidamente um resumo dessa história. Em novembro de 2022, Homero Marchesi, quando o seu mandato estava chegando ao final, ele fez uma publicação sobre um evento em Nova York com a participação de ministros do Supremo. Ou seja, Homero Marchesi deu divulgação por meio de um post nas redes sociais a informações públicas. Aí o que aconteceu? A Assessoria de Enfrentamento de Desinformação do TSE, que é uma espécie de polícia, o Ministério Público particular do ministro Alexandre de Moraes, subordinada a ele, confundiu o post do Homero com outras publicações nas redes que vazaram a localização do hotel dos ministros. E aí, Alexandre de Moraes atropelou o que era certo, atropelou a imunidade parlamentar de deputado e mandou derrubar todas as redes sociais de Homero, que ficou mais de 6 meses banido da internet durante o final do seu mandato. Um mês depois do primeiro bloqueio, Moraes mandou desbloquear as contas de Homero no X, no X, no Twitter e também no Facebook. Mas o Instagram dele, que era sua principal conta, continuou bloqueada por um período de 6 meses. Homero jamais foi notificado para se defender e ele só descobriu o que aconteceu quando ele mesmo ligou para a assessoria de Moraes do Supremo Tribunal Federal e descobriu que havia um processo físico e sigiloso contra ele no gabinete do ministro. E isso foi uma aberração jurídica, porque desde o pressuposto da decisão estava errado. Eles partiram do pressuposto que Homero tinha divulgado algo que ele não divulgou. E em razão dessa aberração jurídica que aconteceu com Homero, ele, de modo muito corajoso, processou a União Federal no Juizado Especial Federal. Por que Homero processou a União e não processou diretamente Alexandre de Moraes? Porque o STF tem um entendimento muito claro de que nesse tipo de situação, a ação movida pela pessoa que quer a indenização tem que ser movida contra a pessoa jurídica, contra a União, que é o CNPJ do STF. A União Federal é o CNPJ do STF. Então a ação foi movida contra a União Federal e não contra o CPF, não contra Alexandre de Moraes. A única exceção a isso, é claro, foi o meu caso, quando Lula me processou, em que eles permitiram que Lula cobrasse de mim no CPF pessoa física. Mas aí vocês sabem por quê, né? Bom, aí o juiz federal, que recebeu a ação do Homero Marchesi, a ação com pedido de indenização, examinou os erros e abusos de Moraes, viu que eram claros
e deu ganho de causa para Homero, condenando a União a pagar R$20 mil de indenização e reconhecendo o erro procedimental do Alexandre de Moraes. Mais tarde, a União poderia vir a cobrar esse valor de R$20 mil, inclusive do próprio Alexandre de Moraes, se concluísse que ele agiu de modo intencional ou com uma desídia grave ou de modo bastante negligente. Reparem que o juiz federal ele não anulou, ele não reverteu e não interferiu nas decisões que o Moraes tinha emitido lá no STF sobre Homero Marchesi, que são decisões soberanas do Supremo, ainda que erradas. O que o juiz federal fez foi outra coisa. Ele apenas reconheceu que o erro do ministro causou um dano objetivo a um cidadão brasileiro e que por isso o Estado, representado pela União Federal, tinha o dever de indenizar. E aí, o que aconteceu? Preste atenção. A AGU de Lula, a Advocacia Geral da União, entrou com uma ação para derrubar a decisão do juiz que condenou os procedimentos imorais. Eu vou deixar aqui o próprio Homero te contar o estarrecimento dele quando surgiu essa ação. Dá uma olhadinha aqui. Você acompanha aqui o fio do Homero no Twitter. Ele coloca: a AGU ajuizou uma reclamação com número 69263 lá no STF para cassar a sentença da Justiça Federal que condenou a União a me indenizar no episódio da censura do ministro Alexandre de Moraes. A peça é assinada pelo próprio advogado-geral substituto, o número 2 da instituição, e foi distribuída para quem? Adivinhe? Para o próprio ministro Alexandre de Moraes. Surreal. Na peça, a AGU pede que o próprio ministro decida o caso sozinho e que, além de tudo, seja eu, Homero Marchesi, agora condenado em honorários de sucumbência. A reclamação alega que a sentença do juiz usurpa a competência do STF, o que evidentemente não aconteceu, porque se trata de uma condenação do Estado por um erro judicial. Essa condenação foi tomada após o arquivamento do processo do STF e sem adentrar no mérito do processo lá do tribunal. Além disso, a AGU alegou que a decisão do juiz coloca em risco o texto constitucional. Como assim? Faz justamente o oposto, reafirma o texto constitucional, protege a vítima do abuso morais. E mais, a AGU alegou que essa decisão do juiz federal, que cuidou de mandar indenizar o Homero Marchesi, possui um efeito multiplicador na medida em que sinaliza um modelo de conduta aos julgadores de inúmeras demandas do mesmo teor. Mas aí ele coloca: não seria interesse do Estado Democrático de Direito controlar abusos e excessos do poder público, inclusive do Alexandre de Moraes? E naquele momento ele não sabia ainda qual ia ser a decisão do Alexandre de Moraes. Ele colocou: aguardemos a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esse negócio de salvar a democracia e proteger as instituições dá um custo, um trabalho e um desgaste danados para o país e para todos os escolhidos, como Homero Marchesi. Virou um fim em si mesmo. E há muito tempo. E aí, Deltão, o que aconteceu? Como é que o ministro Alexandre de Moraes decidiu? Adivinhe. Homero não precisou esperar muito tempo. Ontem mesmo saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes que cassou a sentença do juiz federal e, preste atenção, mandou que o juiz federal fosse investigado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça. Vamos ver o que foi que o ministro disse na decisão? O ministro disse que teria havido uma clara usurpação de competência do juiz federal. Dá uma olhadinha aqui comigo. Essa aqui é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E lá pelo meio da decisão ele fala o seguinte: realmente, houve uma clara usurpação de competência desse Supremo Tribunal Federal para processar e julgar medida judicial com a capacidade de interferir na condução dos autos do inquérito tal da minha relatoria. Isso porque o juízo da Primeira Vara Federal de Maringá, nos autos do procedimento do Juízo Especial Cível tal, condenou a União a pagar R$20 mil a título de supostos danos morais em razão de atos emanados desse Supremo Tribunal Federal praticados no inquérito 4781, o inquérito das fake news. Então, o ministro Alexandre de Moraes estava dizendo aqui que houve uma usurpação do poder do Supremo. Isso, obviamente, é uma grande mentira, porque em nenhum momento o juiz federal de primeira instância usurpou as competências do Supremo. Ele não decidiu a respeito das decisões do próprio Moraes, não. Ele não mandou, por exemplo, anular as decisões do Moraes contra Homero no inquérito das fake news, o que seria, aí sim, uma violação da competência do Supremo e também da hierarquia do Judiciário. Mas não parou por aí. Dá uma olhadinha que o Moraes prossegue aqui. Ele segue dizendo o seguinte, como me acompanha: o objeto do inquérito das fake news
É a investigação de notícias fraudulentas, fake news, falsas comunicações e crimes, denunciações caluniosas, ameaças e outras infrações revestidas de ânimo de caluniar, ânimo de difamar, o ânimo de injuriar, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros, familiares, quando houver relação com a dignidade dos ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo, e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais com o intuito de lesar e expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário e Estado de Direito. Nesse contexto, é inimaginável uma decisão judicial proveniente de juizado especial como a hora reclamada, cujo teor indica, a toda evidência, uma interferência na condução dos trabalhos dessa Suprema Corte, em especial no mencionado inquérito das fake news. Ao qualificar e julgar as deliberações que competem exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito desse inquérito em curso nesse tribunal, o juízo de primeira instância desafia não só a competência do Supremo, como também o modo de condução de processo que tramita na Corte. Circunstância essa que acarreta, inclusive, inequívoco prejuízo às investigações em curso. Isso aqui é um total contrassenso. De que forma que o reconhecimento objetivo de que os abusos de Moraes contra o Homero Marchese causaram danos que precisam ser indenizados pode ser interpretado como uma interferência na condução dos trabalhos do Supremo? Como que isso interfere na condução do inquérito das fake news? Vejam o que disse ainda o ministro. Veja o que disse o ministro. Presta atenção nesse último parágrafo aqui, ó. Ao qualificar e julgar as deliberações que competem exclusivamente a esse Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito em curso nesse tribunal, o juízo da primeira instância, ele não só desafia a competência do tribunal, como também a condução do processo, gerando prejuízo às investigações. É bom repetir esse trecho? Não, ministro. O que o juiz da primeira instância fez foi reconhecer que as redes sociais do Homero jamais deveriam ter sido bloqueadas, que o bloqueio causou prejuízos e danos, especialmente relacionados à atuação dele como parlamentar, já que Homero estava em fim de mandato e ficou impossibilitado de se comunicar com seus eleitores e de prestar contas do seu mandato. E mais, o que o juiz federal fez foi, reconhecendo os prejuízos, determinar que a União, que responde pela STF, deve sim indenizar Homero. Simples assim. Nós já vimos que a decisão do ministro Moraes não se sustenta nem nos fatos, nem na lógica, mas e juridicamente, ela se sustenta? Fica comigo agora que vocês não vão acreditar na quantidade imensa de ilegalidades que a gente vai identificar a partir de agora. Inclusive, são tantas que eu acho que vale até nós contarmos juntos e no final do vídeo vamos ter o número exato das ilegalidades que foram cometidas nesse caso. Em primeiro lugar, Moraes jamais poderia decidir esse caso. Por quê? Porque ele tem interesse direto em seu resultado. O Código de Processo Penal, lá no artigo 252, no inciso 4, ele diz o seguinte, diz que o juiz não pode decidir quando ele próprio for interessado no resultado do julgamento. Lembrem que o próprio Moraes ele pode ser acionado pela União para pagar o que ela vai ser obrigada agora a pagar para o Homero. Ou seja, a União paga, mas depois ela pode cobrar esse valor do Alexandre de Moraes. Ter interesse num processo é uma causa de impedimento absoluto do juiz, que quando está impedido, faz com que as suas decisões sejam piores do que nulas. Não são só nulas, elas são inexistentes juridicamente, inexistentes para o direito, segundo a doutrina que estuda esse assunto, segundo os estudiosos, quem escreve sobre o assunto. A decisão do Alexandre de Moraes, por ele estar diretamente interessado, é uma decisão que é pior do que nula, é inexistente. Mas Moraes não se declarou impedido. Moraes é expert nisso, em decidir casos, mesmo quando ele está impedido. Você lembra quando ele mandou prender 2 pessoas investigadas por ameaças ao próprio ministro e ameaças à sua família, e só se julgou impedido depois das prisões, como se existisse algum impedimento apenas das prisões para frente? Pois é, Moraes também está impedido nesse caso, claramente, mas ele decidiu mesmo assim. Mas juridicamente, essa decisão nem existe e nem deveria produzir nenhum efeito. Em segundo lugar, o STF sequer tem competência para julgar essa reclamação. Como a gente já viu, a sentença do juiz federal ela não usurpa competência alguma do Supremo. E a reclamação é uma ação processual que é apresentada lá no Supremo e só é cabível para preservar a competência do Supremo ou para preservar a autoridade das decisões do tribunal.
Mas a sentença condenatória contra a União, contra o Moraes, não avalia e nem interfere nas decisões de Moraes, mas sim avalia a própria conduta do ministro, que fez algo que não deveria ao bloquear as redes do Mero. E ao não desbloquear essas redes num curto período de tempo após se constatar um erro. É a mesma coisa que o juiz comete um abuso de direito, um grande abuso, um abuso de poder, isso pode ser investigado pela polícia. Mesma coisa, um juiz estava analisando os erros do Moraes, procedimentais, erros crassos. E aí veja um absurdo. A AGU disse, e Moraes acatou, que o Mero deveria ter feito o pedido de indenização dentro do próprio inquérito das fake news, ou seja, só quem poderia reconhecer a ilegalidade das decisões do ministro Alexandre de Moraes seria o próprio Alexandre de Moraes. Que isso? Dá para acreditar num absurdo desses? A alegação é mais do que esdrúxula, é ridícula, é patética. Olha o que a AGU disse, que só no bojo do inquérito das fake news poderia ser examinada a ilegalidade da decisão que bloqueou as redes do Mero, assim como só ali poderia ser examinado o pedido de indenização. O STF não tem nem competência para ações cíveis de indenização, muito menos isso pode ser tratado no inquérito. E até parece que o Alexandre de Moraes vai reconhecer as ilegalidades do próprio Alexandre de Moraes no inquérito venezuelano das fake news, não é, AGU? Quer dizer então que o próprio Mero tinha que ir lá no inquérito das fake news dizer para o Moraes: olha, você errou, você cometeu erros, abusos, ilegalidades. Será que você poderia condenar aí a União a me indenizar em 20 mil reais? E mais, será que você poderia se condenar a si mesmo a me indenizar em 20 mil reais? Que escárnio, AGU! É óbvio que quem tem que decidir sobre um pedido de indenização por abusos de Moraes é a Justiça Federal de primeira instância. É uma bizarrice total, sem falar que a ação de indenização é uma ação civil, enquanto que o inquérito das fake news é um inquérito criminal. São duas esferas totalmente diferentes. Como assim pedido de indenização em um inquérito criminal? Essa besteira que vocês falaram me lembra muito desse meme aqui do Joaquim Teixeira. Dá uma olhadinha nesse meme. Olha aí o que o Joaquim Teixeira diz. Ele coloca: ministro Alexandre de Moraes analisa o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Analisei o pedido de prisão do ministro Alexandre de Moraes e concluí que o ministro Alexandre de Moraes é inocente. Julgou o ministro Alexandre de Moraes. Em breve, mais detalhes. Esse meme nunca foi tão real. Ou talvez a realidade seja pior até do que esse meme. Em terceiro lugar, vejam que todo esse caso, ele gira em torno do fato de que o Moraes cometeu um erro procedimental, um erro de conduta. Ao cassar a decisão que condena a União a indenizar o Mero por um erro dele mesmo, Moraes, vejam que Moraes está na prática julgando a conduta dele mesmo, ou ainda, absolvendo a si próprio de qualquer erro. Isso mais uma vez viola as regras de impedimento e é mais uma grave ilegalidade agora praticada por Moraes. Agora só o Moraes julga então o Moraes. E quando ele julga, é só para inocentar ele mesmo, como bem disse o Joaquim Teixeira. Em quarto lugar, o Moraes está ainda na prática beneficiando a ele mesmo. E aqui está o pulo do gato, muito importante, que eu preciso que você preste muita atenção para você entender, porque Moraes fez isto. Quando o Mero ganhou esse processo na primeira instância da Justiça Federal do Paraná, ele nos mostrou um possível caminho contra os abusos do Supremo. Qual o caminho, Deltan? O caminho de que se a gente não consegue reverter os abusos lá em cima, no Supremo, então a gente pode pelo menos processar na primeira instância, aqui embaixo, a União Federal. E nós podemos até ser indenizados por esses abusos. Não resolve a situação por inteiro, mas nós conseguimos pelo menos uma reparação financeira e simbólica para as vítimas dos abusos, como esse juiz fez e como outros juízes no futuro poderiam vir a fazer, reconhecendo os abusos. E foi isso que a AGU e o Moraes perceberam. Vejam o que disse a AGU na reclamação. Ela disse o seguinte: ela alegou que existia um risco dessa decisão do juiz ter um efeito multiplicador, na medida em que sinaliza um modelo de conduta aos outros julgadores de demandas de igual teor. E aí Moraes ficou apavorado, porque poderiam surgir muitos juízes condenando a União e condenando indiretamente ele. E esse é o pulo do gato, pessoal. A AGU e o Moraes perceberam que a Justiça Federal poderia pipocar com dezenas, centenas, milhares de ações indenizatórias das vítimas contra os abusos do Moraes. E eles não podiam deixar isso acontecer, eles ficaram apavorados, eles tinham que cortar isso na raiz. E aí eles começaram pela sentença do Mero. E por que há aí uma ilegalidade, um benefício oculto a Moraes?
Porque, como eu disse, meus amigos, quando a União é condenada a indenizar alguém por conta de um erro de um agente público, a própria União pode processar esse agente público depois com uma ação que é chamada de ação de regresso, em que esse agente público pode ser condenado a devolver para a União o que ela pagou em indenização. Vocês entenderam agora? Com essa manobra, a AGU e o Moraes estão blindando o ministro de no futuro ele ter que arcar com indenizações pelos abusos que ele cometeu. Essa é talvez a maior ilegalidade de todo o caso, já que está lotado delas, mas é a maior talvez porque ele está ganhando um benefício próprio por meio dessa decisão em que ele absolve ele mesmo. Ele está se protegendo de indenizações futuras. Em quinto lugar, o ministro Alexandre de Moraes está violando e ameaçando a independência judicial, não só desse juiz da primeira instância, mas de toda a magistratura federal. Ele não só cassou a sentença de modo abusivo, como também mandou o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, investigar o juiz para as providências cabíveis, o que provavelmente significará puni-lo com todos os castigos imagináveis, como a gente viu o CNJ fazer de modo abusivo e ilegal contra os juízes e desembargadores que atuaram na Lava Jato recentemente. A fazer isso, o Moraes pode estar, em tese, praticando inclusive um crime, que é o crime de abuso de autoridade, lá do artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade, que considera como crime de abuso de autoridade requisitar a instauração de investigações para apurar infrações penais ou administrativas em desfavor de alguém, mesmo quando falta qualquer indício de um ilícito funcional ou de uma infração administrativa. Em sexto lugar, Moraes violou a lei do impeachment, porque ele decidiu, em um processo em que ele está impedido, o que é pior do que suspeito, e ainda por violar o decoro do cargo. Dá uma olhadinha aqui comigo nos incisos aqui da lei do impeachment. Eu vou puxar aqui para vocês, só um pouquinho. Dá uma olhadinha aqui comigo nos incisos do artigo 39 da lei do impeachment. O artigo 39 fala que são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo. Inciso 2, proferir julgamento quando ele é suspeito na causa. Inciso 4, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Inciso 5, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro das suas funções. Vejam que esse inciso 2 se encaixa perfeitamente nesse caso. Até quando nós vamos ficar gritando no deserto contra essas ilegalidades monstruosas de Moraes sem que o Senado faça nada? A solução internacional que eu expliquei em um outro vídeo contra os abusos do Moraes é importante, mas vai mesmo depender do Congresso americano, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, para ver alguma coisa acontecer aqui no Brasil a respeito desses abusos. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senhor continuará calado como um verdadeiro capacho dos donos do poder do Supremo? Se você, assim como eu, quer ver alguma coisa sendo feita, então compartilhe esse vídeo ao máximo, com o máximo de pessoas que puder. Envia lá nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, porque os brasileiros precisam saber desses absurdos e precisam entender o que está acontecendo. Quanto mais brasileiros tiverem consciência desse problema, mais perto nós estaremos de uma transformação. Eu vou resumir agora o que você aprendeu nesse vídeo. Vendo essas 6 ilegalidades, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente cassou ou derrubou a sentença que reconheceu um erro ou abuso judicial dele mesmo. E pior, mandou o CNJ investigar o juiz federal que deu a sentença contra ele, contra a União. É como aquela história que eu contei no começo desse vídeo, do juiz que foi pego pela polícia num crime, vai lá, senta no banco dos réus, aí levanta, assume a posição do juiz, absolve ele mesmo e manda investigar o policial. E aqui é mais grave no caso de Moraes, porque o ministro foi pego por um juiz que concluiu que o ministro errou ou abusou após todos os procedimentos e trâmites legais. Não foi simplesmente um policial indo lá pegar, teve todo um procedimento para condenar a União, com direito à ampla defesa. Tem um reconhecimento explícito aí de um erro, de um abuso. E aí o ministro Alexandre de Moraes, que foi pego, vai e anula a sentença do juiz que apontou seu erro. Ou seja, ele está absolvendo a si próprio. Essa história é inacreditável, é uma anedota. E hoje, mais tarde, às 19 horas ou às 20 horas, eu vou divulgar aqui para vocês, eu vou receber o Homero Marchese aqui no canal para uma live exclusiva com ele, em que a gente vai ouvi-lo em detalhes sobre tudo o que aconteceu nesse caso. Então fica de olho.
Provavelmente vai ser às 20 horas, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder essa live de hoje e nem nenhuma outra novidade. E curte e compartilhe esse vídeo se você gostou dessa análise. A gente precisa trazer entendimento para libertar os brasileiros desse regime de censura e de autoritarismo judicial encabeçado pelo ministro Alexandre de Moraes. E entre esses 14 mil espectadores, tem um muito especial que mandou uma pergunta aqui pra gente. Coloca aí na tela, por favor, Cláudio. Não só uma pergunta, mandou um superchat, foi o Carlos. Carlos Avelar mandou pra gente um superchat de R$ 279,90. Valeu, Carlos, obrigado mesmo. E com uma pergunta para o Consta, olha só, em um eventual exercício futurista, aliás, para todos nós, né, não é só para o Consta, vocês acreditam que uma eventual vitória do Trump e pressão da House americana, o Senado brasileiro será forçado a tirar pelo menos uns 3 iluminados e reformar a escolha dos ministros e limitá-los? É a pergunta do Cláudio. E aí, Consta? Boa pergunta. Acho que foi o Serrão ou a Fabi mencionaram essa possibilidade do Trump, né? O Serrão, acho, que aumenta, claro, o maçarico no cangote dos autoritários brasileiros, né? Eu não acho que precise, viu, tirar 3. Esse é um ponto interessante na análise. Se o Rodrigo Pacheco, que não é pusilânime covarde, é cúmplice, que não é bicho preguiça, é cúmplice, se ele saísse do caminho e levasse ao plenário do Senado um desses pedidos e, digamos, você escolhe, o Alexandre de Moraes, vai, aquele que está me perseguindo, né? Então eu tenho motivos pessoais, digamos assim, mas o Toffoli, tantos têm motivos ali para impeachment, né? Se um deles fosse a plenário o pedido e, vai lá, fosse aprovado, o que você acha que os outros iam fazer? É a questão da contenção. Veja, por que o Trump teve uma geopolítica bem sucedida em que pese as análises infantilóides do Guga? Oi, Guga. Porque o Trump tinha uma ameaça crível de usar o aparato bélico inigualável americano. Então você não precisou usar, você não precisou jogar bomba atômica em ninguém. Bastou você dizer assim, o coreano maluco atômico está dizendo que tem um botão vermelho, o meu é muito maior. E o cara virar e falar, cara, será que esse louco usaria mesmo? Isso é importante. Então, se o Senado fala, acabou a brincadeira de ficar vendo a usurpação de poder o tempo todo, acabou a cumplicidade do presidente da casa alinhado com aqueles que estão abusando do poder, que é o caso de hoje do Pacheco, eles vão ter que ter uma autocontenção. Eles vão ter que virar e falar, agora não podemos fazer tudo, porque tem reação, tem resposta. Então basta um, viu? Eu sou mais humilde. Basta um. E sim, respondendo de forma objetiva, a chegada de volta do Homem Laranja à Casa Branca, ao Salão Oval, aumentam as chances disso acontecer. E você, Serrão, como é que responde essa pergunta do Carlos? Aliás, aproveito para reforçar o agradecimento de coração. Obrigado mesmo, Carlos, pelo superchat, mega superchat. Valeu. Obrigado. O que você acha que pode acontecer com a eleição do Trump nos Estados Unidos? Isso mexe com o nosso Supremo aqui, Serrão? Olha, o supercomputador da nossa sala de justiça aqui dos Super Amigos me mandou uma mensagem, um palpite para o jogo do bicho, mas para o ano que vem, depois da vitória do Trump. Falou assim, fiquem de olho num senador norte-americano chamado Marco Rubio, que estava até cotado para ser vice-presidente do Donald Trump, na chapa do Trump. Atualmente, ele é o vice-presidente da SSI, ou SSI, que é a unidade de inteligência dentro do Capitólio norte-americano. Esse senador está fazendo um trabalho de lupa, de acompanhamento de todas as denúncias que foram feitas pelos brasileiros, que foram e estão sendo perseguidos pela juristocracia tupiniquim. Então, daquele mato ali pode sair cachorro bravo para a turma daqui. Então, é bom ficar de olho. Saiu agora. TCU pode cancelar mega licitação da SECOM. A unidade de auditoria especializada em contratações do Tribunal de Contas da União, TCU, está avaliando o cancelamento de um pregão da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, SECOM, devido à identificação de indícios de graves irregularidades na licitação. A unidade identificou indícios de que o sigilo da autoria das propostas das empresas foi violado, evidenciando alguma falha ou fraude no processo.
os planos de comunicação das empresas deveriam ser entregues em invólucros, mantido o sigilo das informações de cada uma das propostas apresentadas. Essa situação levanta sérias preocupações sobre a lisura do procedimento licitatório e a possibilidade de direcionamento do certame. Segundo o jornal O Globo, o pregão, que resultará em gastos de até 197,7 milhões, visava a contratação de assessoria de comunicação e gestão de redes sociais. A Secretaria de Comunicação Social de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou 4 empresas vencedoras, considerada a maior licitação da história do governo federal para a área de comunicação digital. No entanto, um dia antes do resultado oficial, o portal antagonista divulgou, de forma cifrada, informações sobre as empresas que seriam declaradas vencedoras. O relatório técnico aponta que a divulgação antecipada do resultado pode ter comprometido o sigilo das propostas técnicas, o que é fundamental para garantir a imparcialidade e a transparência do processo. O Ministério Público, junto ao TCU, solicitou investigação e o caso ainda será julgado pelo plenário da Corte. A área técnica do TCU endossou as suspeitas de irregularidades e recomendou que a SECOM se abstenha de formalizar o contrato referente ao edital 1/2024, até que haja deliberação do tribunal. Além disso, as informações trazidas pela imprensa também levantam a possibilidade de cartel entre as empresas vencedoras, o que requer a averiguação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Pessoal, essas são as informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vou pedindo para você deixando o seu like, colocando aqui embaixo a cidade que você está falando. Desejo a você uma excelente semana e te espero mais tarde no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais.